Bíblia Sagrada aberta lá no livro dos Salmos. Acesse seu smartphone no livro dos Salmos. Encontre o Salmo 114. Vamos ver esse texto assim tão maravilhoso que fala-nos profundamente. É um texto que vai estar cheio de palavras poéticas, assim, um discernimento poético, figuras poéticas para mostrar com clareza o significado do texto, tá bom? Então é um texto assim que nós teremos muitas palavras poéticas, muitas desculpas poéticas para conseguir expressar o sentimento do salmista. Amém? Salmo de número 114. Salmo de número 114. Vamos ver como nós somos recompensados, como a nossa atitude é recompensada. Não é como a nossa atitude nos salva, tá bom? Antes de que você pense bobagens, não é como as nossas atitudes nos salvam, porque nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela bondade do Senhor, não é pelas obras que nós fazemos. Mas nós vamos ver aqui as consequências das nossas atitudes, como as nossas atitudes nos trazem consequências e resultados. Que consequência você tem colhido? Que resultado vocês têm colhido? Pensa aí, que consequências, que resultados vocês têm recebido? Dependendo do resultado, dá para você avaliar o que você está ofertando, semeando, deixando, trazendo, doando. Dependendo dos resultados que você tem, você pode avaliar qual tem sido a sua atitude, as suas ações. Vamos lá então, Salmo de número 114, a partir do primeiro versículo. Vamos lá? É o evento da saída do povo do Egito. Naquela saída do povo do Egito, quando o povo de Deus foi tirado do Egito, nós podemos aqui tecer algumas lições, que está aqui no Salmo. Não é eu que vou fazer, está aqui no Salmo para a gente só perceber. Salmo 114, versículo 1 diz assim: Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, versículo 1, quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, quando é o temporal, é o condicional. Quando você faz isso, acontece isso. Se você fizer assim, acontece assim. Quando você age assim, acontece assim. Quando você semeia assim, é o condicional. É o condicional no gerúndio, no futuro. É o condicional. Quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Eu acho legal aqui esse texto, acho magnífico esse texto. Judá se tornou o povo escolhido de Deus, Israel ficou sendo sua propriedade. Quando eles obedeceram, quando eles se posicionaram, quando eles se movimentaram e saíram, porque no princípio eles meio que relutaram, meio que resistiram no começo, mas enfim, tantos sinais que o Senhor Deus fez, que eles se posicionaram. Só em eles se posicionarem e saírem daquela terra, o Senhor passou a escolhê-los. Eles passaram a ser povo de Deus, propriedade de Deus. Quando? Se eles não, inclusive no meio dos israelitas, saíram também egípcios, e esses egípcios também passaram a ser povo de Deus. Você está percebendo? Olha essa atitude. Não é uma atitude de salvação, de vida eterna, de ir para o céu. Não é uma atitude de perdão de pecados. Não é isso, porque perdão de pecados é de graça. Ele nos perdoa pela sua bondade, pelo seu amor, como nós vimos aqui em inúmeros salmos. Nós já vimos isso em vários salmos. Aqui, meu irmão, é uma consequência temporal. É uma consequência existencial. Quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, quando eles saíram do Egito, daquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo sua propriedade. Mas e se eles ficassem olhando o tempo? Se eles ficassem observando tudo, só vendo o comando, só observando o comando de Deus, saiam, eles não saíssem. Eles ficariam ali. Junto com eles também saíram egípcios, também saíram jebuseus, cananeus e tantos outros. Não foram só os israelitas que saíram, mas eles passaram a ser povo de Deus. Judá
passou a ser escolhido, Israel passou a ser propriedade de Deus, povo chamado pelo Senhor. Então veja bem o que uma obediência, o que uma atitude, o que esse condicional faz conosco. E mais uma vez devo repetir-lhes, não estou falando de perdão de pecado, de salvação eterna, de ir para o céu, não é nada disso. Eu estou falando sobre a intervenção de Deus nas nossas vidas. Ele passou a ser responsável por Israel, ele passou a ser responsável pelo povo de Judá. Ele, o Senhor Deus, passou a ser responsável quando aquele povo obedeceu, quando aquele povo saiu, quando esse condicional nunca vai nos abandonar, porque você e eu temos uma vida existencial, irmãos. Nós temos uma vida visível, palpável, nós temos uma vida de comer, beber, dormir, se divertir, descansar. Nós temos essa vida. E nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, saíram do Egito, daquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Se eles não saíssem, não seria povo escolhido de Deus. Se eles não obedecessem o condicional, o se, ou quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, saíram do Egito. Quando é que você vai sair dessa desobediência? Quando é que você vai sair desse pacifismo? Quando é que você vai sair desse pacifismo, dessa passividade? Quando é que você vai colocar em ação? Quando é que você vai se colocar em movimento? Ei, presta atenção, meu irmão. Ei, irmão, cuidado para que você não ande no seu próprio caminho. Cuidado para que você não ande nas suas próprias decisões. Cuidado para que você não ande nas suas próprias conclusões. Cuidado com o seu discernimento humano. Cuidado para que você não ouça a voz da sua carne, dos seus argumentos, da sua razão. Cuidado com a sua razão. Cuidado com a sua razão. Cuidado com a sua conclusão. Só eu faço isso, só eu faço aquilo. Mas e se isso, e se aquilo? Meu irmão, cuidado com as suas conclusões. Cuidado com a sua razão, porque muitas vezes você tem razão, mas não edifica. Muitas vezes você tem razão, mas isso não te edifica, isso não faz você obedecer. Então, quando os descendentes de Jacó, Israel, saíram do Egito, o povo passou a ser escolhido pelo Senhor. Eles se tornaram povo escolhido. Aí aconteceu o seguinte, como Deus era o responsável por ele, como Deus ia na frente deles, como Deus passou a ser o responsável por eles, olha o versículo 3, o mar vermelho olhou e fugiu. O mar vermelho olhou para aquele povo que tinha a marca de Deus e o mar vermelho fugiu. O rio Jordão parou de correr. Isso aqui é linguagem poética, isso aqui é verbalização poética, para você entender como Deus guarda, como Deus se responsabiliza. Quando você se posiciona, quando você se coloca em movimento, quando você se coloca em ação, Deus se responsabiliza por você. Você não vai obedecer o Senhor ainda, minha irmã? Você não vai obedecer ainda o Senhor, meu irmão? Quando você se coloca em movimento, afinado com a palavra do Senhor, o Senhor passa a ser o seu protetor, o seu guardador, o seu provedor. Olha só, o mar vermelho olhou aquilo e fugiu. O rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiro. Gente, montanha não pula. Montanha não pula. É uma linguagem poética para você entender que quando Deus estava com aquele povo, as montanhas derreteram. As montanhas sólidas, rígidas, derretiam. Tanto que a presença do Senhor na vida daquele povo era visível, era clara. Então o mar vermelho fugiu, o rio Jordão parou de correr, as montanhas pularam como celeiro e os montes saltaram como carneirinhos. Ou seja, todos se derreteram porque Deus estava com aquele povo. Você está entendendo isso daqui? Está pegando isso daqui? As montanhas pularam como carneiros, os montes saltaram como carneirinho. Que aconteceu ao mar? Que aconteceu ao mar, diz o poeta? Para que você fugisse assim? O que aconteceu com você, Rio Jordão? Por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinho? Trema, ó terra, na vinda do Senhor.
Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Meu irmão, que lindo, hein? Que lindo, hein? Quando você se posiciona, quando você se condiciona para com o Senhor, quando você se coloca em ação para com o Senhor, quando você se coloca em movimento, em obediência ao Senhor, olha só, você passa a ser protegido, guardado. Você passa a ser protegido, guardado e abençoado de uma forma diferente. Mais uma vez, devo repetir-lhes, não estamos falando de eternidade, estamos falando de temporariedade, estamos falando de existencialidade, estamos falando de viver aqui nessa vida, nesse corpo biológico. Quando você resolve sair dessa vida de marasmo, quando você decide sair dessa vida de passividade, o Senhor passa a ser o seu protetor e você passa a ser o escolhido. O Mar Vermelho foge, o Jordão para de correr, as montanhas se derretem e pulam como carneiros, os montes saltam como carneirinhos. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus em direção ao seu povo. Qual vai ser a sua decisão nessa manhã, meu amado, minha amada? Como você vai se posicionar? Como você vai reagir? Quais resultados você tem colhido? Pelos resultados, você sabe o que você tem feito, o que você tem agido, como você tem se movimentado. Pelos resultados, pelas consequências que você tem tido, dá para você avaliar qual tem sido o seu movimento. Se você está se movimentando em obediência ao Senhor, se você está agindo em obediência ao Senhor, quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, saíram do Egito, Judá se tornou povo escolhido e Israel ficou sendo sua propriedade, sendo protegido, guardado pelo Senhor. Quando é que você vai se movimentar? Quando, minha irmã? Quando é que você vai se colocar em movimento? Fique com essa palavra e que você tenha sido abençoado por ela, guardado por ela, em nome de Jesus.